a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. Salmo capítulo 28, verso 8 e o verso 9. Faço votos que este seja um dia de bênção para a nossa vida, que nós possamos a cada dia sentirmos as santas influências do nosso Salvador sobre a nossa vida e a nossa trajetória. Estamos aqui mais uma manhã para refletirmos e estudarmos a palavra do Senhor e deixarmos que ela conduza, norteie a nossa trajetória. O salmista Davi, inspirado por Deus, o Salmo capítulo 28, verso 8 e o verso 9, ele fala: o Senhor é a força do seu povo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, é Ele que nos abençoa, Ele é a nossa herança, Ele nos pastoreia como o nosso supremo pastor. E nós queremos a cada dia, de fato, seguirmos dessa forma, pedindo a Deus que a cada dia da nossa vida nós possamos senti-lo ao nosso lado com as suas mãos estendidas, para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus na nossa trajetória. Nessa manhã nós iremos mais uma manhã abrirmos a Bíblia e estudarmos um capítulo da Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 5, o verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Esses foram os pedidos de Arão e Moisés. Arão era o porta-voz de Moisés. Moisés já tinha apresentado muitas desculpas, falando que ele era pesado de língua, não tinha capacidade de argumentar diante de Faraó. Mas mesmo assim Deus viu em Moisés o seu líder, o seu libertador, e o enviou ao Egito para que ele pudesse se apresentar diante de Faraó. Moisés recebia de Deus as orientações, mas Arão era aquele que comunicava a Faraó o que Moisés ouvia do Senhor. E nós podemos ver aqui no capítulo 5, no verso 1, que eles estavam agora diante de Faraó para pleitear, advogar a liberdade do povo de Deus, falando que Deus queria, e de fato era a vontade do Senhor, que o seu povo fosse para o deserto, porque Deus tinha assumido uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, para que no deserto o povo pudesse adorar ao Criador. Seria o povo peculiar de Deus. Os planos de Deus para a nação de Israel eram muitos. Ele queria abençoar o mundo através da nação de Israel. Deus iria colocar Israel em Canaã, porque ali era o eixo da terra, era o centro. Os povos passavam por ali para fazer as suas comercializações, e ao passarem por dentro de Canaã, a terra de Israel, Deus queria que Israel abençoasse todos os povos da terra. Todas as nações da terra, Deus queria que eles pudessem conhecer a respeito do amor de Jesus Cristo. Como nós veremos mais adiante no livro de Pentateuco, nós veremos que o santuário seria uma forma didática de Deus em ensinar às nações que Jesus Cristo um dia viria aqui a essa terra morrer por cada pecador, por cada pessoa. Aqueles que quisessem receber a salvação em Jesus Cristo deveriam acreditar, confiar na palavra do Senhor. Mas aqui estava o povo de Deus ainda no cativeiro do Egito. Faraó oprimia o povo do Senhor. O faraó que conheceu José, que conheceu a Jacó, já tinha falecido. O novo faraó que tinha assumido o reino não tinha nenhum conhecimento a respeito nem de José, nem de Faraó, nem muito menos a respeito de Deus. É por isso que no capítulo 5, no verso 2, nós podemos ver a fala de Faraó. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. De fato, Faraó estava falando uma verdade. O único conhecimento que Faraó tinha a respeito de deuses eram os seus deuses do Egito. Eram as imagens que estavam ali, eram as estátuas estáticas que estavam paradas à sua frente.
os magos enganadores que estavam ao seu redor, que em algum momento fizeram alguns milagres, mas eram milagres que eram falsos. Mas, de fato, o faraó não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. E esse Deus queria salvá-lo. Esse Deus queria conduzir também o Egito. Esse Deus queria salvar Faraó e toda a sua família e os seus súditos. Mas, de fato, o Faraó não tinha nenhum conhecimento a respeito desse Deus. Creio, amigo, nessa manhã, que deve ser a nossa atitude a cada dia conhecermos mais a Deus. Embora, de fato, reconheçamos a nossa pequenez, o nosso tamanho, mas quando nós estamos com a palavra de Deus aberta, nós estamos aqui humildemente diante do Senhor, falando: Senhor, por favor, abra os nossos olhos, o nosso coração. Nós queremos a cada dia conhecer a Tua pessoa. Faça com que, através da revelação da Tua palavra, que é a Bíblia, nós possamos ter um entendimento maior das Tuas vontades para cada um de nós. O que não pode acontecer conosco na nossa trajetória é imaginarmos que nós já chegamos num patamar que conhecemos o suficiente e que não há necessidade de crescermos, de conhecermos mais. Mas aqui nessa manhã é necessário tomarmos uma atitude a cada dia, e de fato é o que nós temos feito, e estudarmos mais a palavra do Senhor, amá-la mais e colocarmos em prática em nossa vida as verdades que Deus revela para cada um de nós. Faraó estava de fato revelando o que estava no seu coração. É claro que o orgulho é o que estava predominando dentro do seu coração. Se Faraó fosse mais humilde no momento em que Moisés lhe aborda falando que Deus queria levar o seu povo para o deserto para que pudesse prestar homenagem, sacrifícios e adoração no deserto, Faraó deveria ter sido humilde para poder perguntar: quem é o teu Deus? Me revele ele, me mostre quem é esse Deus e deixarei o povo. Mas a atitude e as palavras de Faraó revelam que ele não era um rei humilde, não era um governante humilde, para poder ter a atitude de entender de fato quem era que estava falando com ele. E a sua atitude arrogante fala que ele não conhecia esse Deus e ele não deixaria o povo de Israel sair do Egito, mas não iria se demorar muito para que de Faraó de fato pudesse encontrar e conhecer melhor quem era esse Deus. Faraó toma uma atitude drástica. Ele chama os seus governantes e pede para que os seus governantes dobrem os trabalhos sobre o povo de Israel. E o povo que tinha a responsabilidade apenas de fazer tijolos, eles agora deveriam recolher as palhas e outros utensílios para formar os tijolos, e a mesma quantidade seria cobrada deles. E o povo de Deus não consegue entender como que Deus iria libertar o seu povo, sendo que, em vez de aliviar o fardo, eles estavam se tornando mais oprimidos. Mas, amigos, como é difícil para nós entendermos o andar de Deus. Como é difícil para nós entendermos o agir de Deus na nossa vida. A própria nação de Israel não tinha conhecimento a respeito do verdadeiro Deus. Embora de fato eles quisessem ter liberdade, quisessem ir para o deserto, mas eles não tinham conhecimento a quem eles iriam adorar. Deus queria sim se revelar àquele povo, mas até então, de fato e de verdade, eles tinham tido uma experiência a respeito do Deus de Abraão, o Deus de Jacó, com uma fala dos seus antepassados, do que Moisés falou para eles, mas pessoalmente aquela nação ainda não tinha se encontrado com o seu Deus. Nessa manhã, acredito que é momento para nós também refletirmos. Nós estamos em busca de uma libertação. Todos nós almejamos um dia sairmos dessa terra. Nós já conseguimos perceber que nós não fomos criados para viver aqui. São guerras, pandemias, enfermidades, depressões, demissões, desnível social. E reconhecemos que, vivendo nesse mundo de injustiça, nós não fomos criados para viver aqui. A nossa pátria é uma pátria celestial, é a pátria do Senhor. Mas a pergunta que de fato deve mover o nosso coração nessa manhã é: nós conhecemos o nosso Deus?
nós temos uma base a respeito do que Ele espera de nós, nós temos vivido as verdades que Ele tem pedido para cada um de nós, o nosso coração se alegra em estarmos na Sua companhia. É a nossa primeira atitude a cada manhã nos voltarmos para o nosso Criador com palavras de gratidão, com hinos de louvor, reconhecendo de fato que Ele é soberano, Ele é o único digno de louvor e adoração. Enquanto no Egito havia uma adoração para outros deuses, o Deus de Abraão estava de fato advogando adoração exclusivamente para Ele. E entendo que de fato nos dias em que nós estamos vivendo, Deus espera também que Ele seja o único e exclusivo que possa conduzir a nossa trajetória. Acredito, amigo, que cada um de nós que nos encontramos nessa manhã, o que nós precisamos fazer a cada dia é conhecermos mais ao nosso Senhor, conhecermos mais ao nosso Deus. As nossas orações precisam se voltar para o céu pedindo, Senhor, por favor, se revele a cada um de nós cada vez mais. Que os nossos olhos possam estar abertos para entendermos as Suas verdades e as Suas vontades para cada um de nós. Da mesma forma como o Faraó um dia pergunta a Moisés quem é o teu Deus, eu tenho certeza que muitas pessoas que vivem ao nosso redor nos dias de hoje estão se perguntando quem é o nosso Deus, quem é o Deus desse povo, quem é o Deus desse povo que anda com a Bíblia embaixo do braço. Mas nós precisamos revelar esse Deus a essas pessoas. Mas antes de revelarmos, eu e você, nós precisamos ter uma visão mais clara a respeito desse Deus. Nós precisamos nos aproximar mais dele. Nós precisamos entregar mais o nosso coração para Ele. Nós precisamos renunciar às nossas vontades para que Ele conduza a nossa trajetória. Fazendo dessa forma, vivendo dessa maneira, eu tenho certeza que a mão de Deus será de uma forma muito mais poderosa sobre a nossa vida. E obras que até então não fizemos, Deus irá permitir que essa igreja, nos dias atuais, ela consiga realizar. E como resultado dessa mesma vida, dessa mesma união, dessa entrega, tenha certeza, será o encontro, desfecho final que se dá no último livro da Bíblia. O noivo irá buscar a sua noiva. E como uma expressão de amor, para que possam viver eternamente juntos, Deus irá voltar aqui a essa terra, encontrar-se com o seu povo, para que esse povo viva ao seu lado por toda a eternidade, livre de todo mal, de todo sofrimento, e estaremos seguros ao lado de Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Nós queremos a cada dia fazer a Tua vontade. Nós queremos amá-lo cada vez mais. Por favor, permita que os nossos olhos se desvendem e nós vejamos a Tua pessoa de uma forma muito mais clara que até então não conseguimos. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.